quando Deus é a prioridade, Ele é a prioridade. E Ele vai ser tratado dessa maneira. Para isso vai ser canalizada a disciplina, o foco, a energia, a força, o tempo, o dinheiro que eu tenho. E é essa a resposta que eu vou ter de Deus. Vamos falar com Deus agora. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, porque mais uma semana nós podemos estar aqui na tua casa. Isso é uma dádiva, não é só uma oportunidade que nós temos, mas é um entendimento que já entrou e que temos vivido de acordo com ele. Não temos, meu Pai, vivido outra vida. Temos vivido a vida que o Senhor nos chamou para vivermos. Eu peço que aqui, meu Deus, nada tenha o poder de impedir que venhamos receber a Tua palavra. Que venhamos, meu Deus, viver de acordo com ela. E que cada promessa que o Senhor tem feito, cada direção que o Senhor tem dado, que seja a nossa realidade. Que vivamos, meu Deus, poderosamente. Que tenhamos a vida dos poderosos dessa terra, que são aqueles que temem o teu nome, que fazem a tua vontade, que estão no centro dela. Eu peço que o Senhor perdoe cada um dos pecados que nós cometemos, falhas, erros, imprudências. Se de alguma maneira, meu Deus, nós caminhamos por uma direção diferente da tua, não é essa a vida que nós queremos, pelo contrário. Nós queremos uma vida onde o foco seja o Senhor. Queremos te conhecer mais do que já conhecemos. Queremos saber mais do que já sabemos a respeito do Senhor e das coisas espirituais. Queremos, meu Deus, avançar. Queremos nos parecer cada dia mais com o Senhor e ter uma vida poderosa. E eu peço que a tua palavra nos ajude, que ela aponte para nós a direção, que seja clara, que fique claro para nós, para que assim vivamos e prossigamos no Senhor. Eu peço unção, eu oro para que aqui eu diminua, mas que cresça o Senhor, que a tua palavra chegue e entre em cada um de nós, que nos conduza e que nos abençoe em nome de Jesus. É o que eu creio e te peço. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aqui já fez separação entre quem é de verdade e quem não é. Veja, não está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus está na igreja. Não. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não tem dois estilos de vida para uma pessoa que crê. Tem um. Cada hora se cria um nome novo, é uma moda, é uma tendência. E a tendência é para enredar, né? Para colocar as pessoas num enredo, num caminho, numa trilha, com o propósito de tirar delas o máximo. Tirar delas a atenção, tirar delas a energia, para que elas canalizem energia para uma coisa, tirar delas o dinheiro, tirar delas o poder para que elas deem o seu poder a alguém, para que aquele poder se torne de uma pessoa, ou de um grupo, ou de alguma coisa. Então, quando uma pessoa sabe quem ela realmente é, ela não vai ter um ídolo na vida dela. Isso inclui um ídolo dentro de uma igreja. Ela não vai ter um ídolo humano. Ela não vai ter um pastor, um bispo. Ela não vai ter uma pessoa que ela acredita e ela acredita, né? Que ela acredita e que ela acredita esse poder todo para a vida dela. Não, ela vai acreditar em Jesus. Não, Jesus é aquele que nasceu de Deus e me protege. É o Filho de Deus. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sem Jesus, não tem vida eterna. Porque sem Jesus, ninguém chega a Deus. Agora, quem crer em mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus se a minha vida continua a mesma. Se eu continuo no pecado. Quando Jesus chegava e pregava para alguém, ele dizia assim: vos é chegado o reino de Deus. Se eu creio em Jesus e eu sei que eu entro no reino de Deus, eu tenho que viver para o reino. Minha vida não pode ser mais a mesma. Não pode mais ser da mesma forma. Eu não vivo mais naquele padrão de estilo de vida de que o que eu tenho vontade, o que me agrada, o que me dá prazer é o que eu faço. Até porque, até a gente se tornar uma pessoa com bastante prática, né, nas coisas espirituais, por um bom tempo isso não gera prazer para nós. As coisas espirituais não. Eu, agora há pouco ainda, né, eu via de novo a mesma cena. Desde quando cheguei aqui, né, que a gente estava 2 horas mais cedo, que aí o nosso culto não era às 6, é às 5, né? Já prepara já cada um aqui, né? Daqui a pouco vai ter esse tempo de novo. Acho que é novembro aqui que muda o horário, fica mais cedo ainda. Na verdade, a gente fica mais
tarde, né? É que antecipa o horário aqui. Então, com relação ao Brasil, as coisas aqui ficam, tudo acontece aí depois. Aliás, aqui, né? Depois, enquanto agora aí é 7h16, agora é 6h16 aqui. Então, qual que é a cena que eu vejo? E essa foi uma cena que me chamou a atenção. Você vê que disciplina é uma escolha. Disciplina é uma escolha. Porque aqui nós vemos que as igrejas, por exemplo, as igrejas americanas e todas, na verdade, elas têm culto no domingo, que aqui culto é chamado de serviço, né? Quando você vê a placa de culto, tipo, serviço da igreja, que é service, tá ali, né? Domingo. Algumas têm alguma coisa na terça, ou na quarta, ou na quinta, né? Segunda e sexta, nenhuma tem nada. Não abre a igreja. Você vai falar, não abre. Aí, as que têm alguma coisa, ou é um trabalho que eles recebem doações, eles vão entregar essas doações, ou é na terça, ou é na quarta, ou é na quinta. Ou vai ter algum trabalho ali de algum estudo, ou algum trabalho de oração, ou algum trabalho específico com um grupo, né? O grupo das irmãs, o grupo dos irmãos, o grupo dos jovens, enfim. Então não tem culto, trabalho, né? Tanto que está escrito lá, culto, service, domingo. Então, não tem na semana. Então vamos falar, todo mundo, né? Aqui a gente ouve a história de que foi formado, né? E é verdade, verdadeira essa história, que esse país, a base dele, né? É feita em cima da palavra de Deus. Um povo protestante, um povo que se baseava em tudo na palavra. Você vê que em quase todo lugar é no dinheiro, as frases, você entra nas coisas do governo, está escrito lá a frase, né? Em Deus nós confiamos. Eles não têm vergonha disso, né? Mas isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. O conforto foi fazendo as pessoas, elas foram acreditando, né, numa mentira, um assunto que nós já tratamos aqui, que o nome é sofisma, que é algo muito convincente, ardiloso, foi usado lá atrás pela serpente, com perguntas, né, que nós recebemos como questionamentos, autoquestionamentos que fazemos a nós mesmos, ou que também podem ser feitos para nós, por alguém, por um grupo, num lugar. E aquilo vai tomando o lugar da verdade. Aquilo vai assumindo na nossa vida o lugar que é dado, que é devido à verdade. O que é verdade? A palavra de Deus. Então, um conforto, uma condição mais estável da economia deles, trabalho, né, a ocupação com as coisas, o trabalho e principalmente a tecnologia, né, que ao longo dos anos foi trazendo a televisão, que as pessoas agora tinham em casa, então elas tinham seriados, elas tinham filmes, elas tinham programas, né, para assistirem. Isso foi tirando a igreja. Você vai falar, tirou a igreja do lugar? Não, tirou a igreja da vida das pessoas. E aí, qual é a cena que eu estava dizendo? Aqui as pessoas não vão à igreja durante a semana, os dias úteis da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que por mais que tem trabalhos na igreja, você vê que são grupos minoritários que vão nesses trabalhos.
As pessoas não vão. Elas já não consideram irem à igreja durante a semana. Mas olha a palavra disciplina onde ela entra. Aqui do lado tem uma academia. E hoje aqui é feriado. O pessoal já vem anunciando. O Labor Day, que é o dia do trabalho daqui. Então, tem um Labor Day Sale, tem um Labor Day que vai tudo parar. É um daqueles pouquíssimos feriados que não abrem, né, muitas coisas. As pessoas não vão trabalhar. Igual no Brasil, o dia do trabalho aqui se comemora descansando, né? Então, eu não vi nada, né? Aqui é onde a gente está, tem uma avenida, tem algumas igrejas, o caminho, nada. Eu não vi nenhuma igreja, né? Ó, vai no Labor Day para a igreja, vai ter o culto do dia do trabalho aqui, vai ter o trabalho na igreja do dia do trabalho, vai para a igreja, você vai estar em casa, então vamos buscar Deus, vamos fazer alguma coisa. Não tem. Mas a academia ali do lado está aberta às 5 da manhã. E você vai falar, tá bom, tá aberta. Mas tem gente? Tem gente. Daqui a pouco você começa, às vezes até aqui para a gente fazer o culto tem essa... Aqui se tem uma coisa que a gente não tem é problema com som. Porque do lado aqui o povo tem som e todo mundo, e não é residencial, né? E você passa cedo ali. Você vê gente, agora há pouco estava garoando ainda, e você passa, você vê gente ali já, como é que fala? No tempo, sem cobertura. Porque boa parte dos exercícios eles fazem no tempo mesmo, não fazem na cobertura, não fazem interno, né? Faz no ambiente externo, ao ar livre, essa que é a expressão. A maioria dos exercícios ali é ao ar livre, né? Tem aquele CrossFit, isso aí. Então, você passa ali, você vê gente 5 da manhã, 5:30 da manhã. Essa academia ela abre das 5 até as 9. Depois ela fecha, ela abre de novo das 5 até as 8. E você vê gente de manhã e vê gente à noite ali, no final da tarde. Por quê? Gente que está comprometida, que tem uma disciplina com o corpo. Não, eu preciso me exercitar, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso fazer tal coisa. E uma coisa que eu preciso agora, você precisa, é responder a seguinte pergunta: qual área da minha vida eu tenho mais compromisso? Onde a palavra disciplina, ela é conjugada, ela é aplicada, ela é assim, executada na minha vida. Qual a área da minha vida que eu tenho mais disciplina? Eu sou uma pessoa que eu cultuo o meu corpo também? Para o meu corpo, eu faço, eu como certo, eu como na hora certa, eu malho, eu corro, eu me exercito, não tem problema a hora que eu tiver que acordar, a hora que eu tiver que dormir. Tem gente que o corpo está em primeiro lugar. Tem gente que a grande disciplina e a maioria das pessoas é com o trabalho. A pessoa para o trabalho não tem nada que ela não faça pelo trabalho dela. Tiver que acordar de madrugada, tiver que se preparar, tiver que ficar sem comer. Tem gente que não faz um jejum espiritual. Parar, se consagrar, excluir da vida aquilo que alimenta a carne, não ingerir alimentos físicos, não ingerir nada líquido,
se abster intimamente do seu cônjuge, passar aquele tempo lendo a Bíblia, adorando a Deus com louvores, com declarações poderosas. Ah, não, isso não. Mas se tiver um trabalho e a pessoa tiver ali que entregar um material, se ela tiver que atender um cliente, se ela tiver que ir até um lugar, ela faz tudo isso. Se ela tiver que ler um material, se ela tiver que ler um livro, se ela tiver que ler algo ali que alguém produziu, se ela tiver que ficar sem comer aquele tempo todo, ela estiver ali naquela tensão e atenção, ela vai colocar força naquilo. Tem gente que hoje, segunda-feira, acordou de madrugada para estar em determinado horário, em determinado lugar, e porque sabia que ia pegar trânsito, que é segunda-feira, que algumas coisas iam... Opa, não, eu acordo de madrugada, eu levanto, eu tomo um café reforçado, eu vou fazer tal coisa, eu vou... Ah, não está errado? Não, não tem nada errado. Mas eu pergunto, para que é a sua disciplina? Tem disciplina na sua vida para Deus? Você é uma pessoa que você condicionou a sua mente a ser uma mente cristã? A ter Cristo como centro da sua vida? Centro. Não, ele não é um acessório, ele não é uma parte ali que de vez em quando, né? Porque o que é um acessório? Isso aqui, por exemplo, é um acessório. Tem dias, às vezes eu fico semanas sem usar esse acessório. Eu, particularmente, uso, né, relógio. Então, relógio para mim não é uma peça decorativa, é um item que eu uso para horas mesmo, para ver a hora. Mas, se eu esquecer o relógio, não vai, né, afetar minha vida. Eu vou ficar buscando em outros lugares. Não é algo que eu não posso ficar sem. Não. Tem gente que faz de Jesus um relógio. A pulseira, a corrente, o chapéu, um acessório. Se eu fizer a comparação aqui de Jesus e o celular, quantas pessoas que se esqueceu o celular, a pessoa pode ter andado quantas forem as milhas, ela vai voltar, ela vai atrasar, ela vai parar, ela vai dar um jeito, ela vai ligar para alguém, ela vai gastar dinheiro para que alguém entregue para outro alguém, entregar para ela como se fosse ali um Uber. Mas ela não fica sem o celular. Ela não fica sem acesso à internet. Ela não fica sem acesso à comunicação, mas ela fica sem falar com Jesus. Ela sai de casa sem nenhum problema, sem orar, sem ter ouvido o que Deus tem para ela naquele dia. Isso você pode fazer lendo a Bíblia, você pode assistir o programa Mudança de Vida, você pode estar assistindo esse culto, que para a maioria das pessoas ele é antes de começarem as tarefas, o trabalho, os compromissos, antes de você levar seu filho para a escola, antes de ir para o trabalho. Quantos que tem coisas na vida que a palavra disciplina se aplica, se cumpre. A palavra disciplina, ela é ali uma verdade, mas não é para Deus. A pessoa não tem vida com Deus. Ela não tem, por exemplo, bem estabelecido. O ideal seria que todos os dias nós dedicássemos um tempo para Deus
de cada forma que vai no seu ápice. Então, eu posso estar no templo, eu vou estar no templo de Deus. Como nós vemos lá na igreja de Atos, que o povo unanimemente estava reunido todos os dias no templo. Porque aquilo era fortalecimento. Aquilo era bom. Você pode dizer assim, tem dias que é cansativo. A gente já faz tanta coisa, a gente tem que levar filho na escola, tem que ir para o trabalho. Aí tem aquele dia que, além de levar o filho na escola e ir para o trabalho, você tem que ir no mercado pegar as coisas que você precisa, as suas necessidades. Além disso, tem dias que você vai para a escola, vai para o trabalho, vai para o mercado, vai para algum órgão público resolver alguma situação, vai no médico e ainda ir à igreja. Se você pensar de forma lógica, secular e não espiritual, você está certo. Mas sob o olhar de Deus, esse pensamento ele cai por terra. Por quê? Do jeito que eu falei aqui é como muita gente pensa. Não dá para eu ir para a igreja. Não dá para eu ir para a igreja todo dia. Mas tem gente que colocou, por exemplo, a academia no seu dia a dia. Sim ou não? Não, eu vou colocar a igreja, eu vou colocar academia. Eu vou todo dia na academia. Tem gente que com tantos compromissos, para conseguir um aumento de salário, tem que ter uma pós-graduação. Se você não tiver uma graduação aí, não dá para te conceder aquele aumento. Você está indo bem, você é uma peça importante na empresa, mas sabe como é que é, né? Regra da empresa, você precisa ter uma pós-graduação. Você precisa ser graduado. Eu lembro de uma professora, ela, se eu não me engano, ela fez magistério, ela trabalhava numa escola, e aí, para ela ocupar um cargo, um nível e ter um aumento de salário, ela tinha que ter o curso lá de pedagogia. E ela era daquelas que dava aula nos 3 períodos. Vida corrida, filho, marido, casa, igreja. Pois ela deu um jeito de fazer uma faculdade. Faculdade você tem que estar todo dia. Colocou aquilo na vida dela. Não, eu vou apertar daqui, eu vou tirar de lá, eu vou ter o tempo, eu coloco. Fez a faculdade. Recebeu lá o diploma de pedagogia. Foi promovida, teve aumento de salário. Hoje já é diretora em escola. Mas como que ela fez isso? Vamos falar, foi um milagre? Foi um milagre? Sim ou não? Não. Foi disciplina. Eu quero mais dinheiro, eu quero a minha promoção, eu quero o meu lugar ali dentro daquela empresa. Eu pago o preço para isso. Eu quero o reino de Deus? Eu quero. Que disciplina eu estou tendo para quem vai viver, para quem vai morar, para quem vai estar no reino de Deus? Me diga seus hábitos e eu direi qual a sua habitação. Nós precisamos fazer essas perguntas de hoje. E respondermos para cada um de nós. Hoje é aquele dia que era bom você pegar um papel e, peraí, onde tem mais disciplina na minha vida?
eu sou uma pessoa altamente comprometida com o meu trabalho, maravilha, você pode estar ganhando dinheiro. Você pode ter já recebido promoções, pode estar numa posição alta na empresa, pode ter um compromisso. A bispa dá esse exemplo na igreja. Tem gente na igreja que, como profissional, é visto, é reconhecido, é sabido, é percebido. Na igreja, estou falando na igreja, dentro do templo. Tem gente que a gente vê, é a pessoa comprometida, é responsável, ela é trabalhadora, ela faz, ela entrega. A parte dela ali, você pode saber, às vezes alguns não correspondem, você tem que estar ali em cima, tem que estar falando, tem que estar... Mas tem gente que você fala, não, essa pessoa aqui me descansa. Essa pessoa aqui, ela alivia, ela... Quando é com ela o negócio, ela vai fazer, ela vai entregar, ela vai dar conta, ela vai... Isso aqui, da parte dela, vai ser. Perfeito. É capaz, às vezes, da pessoa trabalhar bem na igreja. Eu falei esses dias ainda com uma pessoa, que a pessoa trabalhou na igreja... Quer ver? A pessoa trabalhou na igreja 7 anos e meio. Você vai falar quanto tempo? Trabalhava de segunda a sábado, 7 anos e meio. E a pessoa era, o que tem muito, inclusive, tem muito, simpatizante da igreja. A pessoa, além de trabalhar, ela era simpatizante. Gostava. Mas se você perguntar para essa pessoa, quantos cultos separou tua vida e se dedicou? Não, eu vou para buscar a Deus. Eu vou entrar no templo, não vou ganhar dinheiro para isso. Não estou recebendo para isso. Agora eu estou dando a Deus. Eu estou dando esse tempo, eu estou dando essa energia, eu estou dando o dinheiro que eu gastei para chegar até aqui, se foi pagando gasolina no carro, foi no ônibus, se foi para pagar o aplicativo que me trouxe até aqui, enfim. Eu vou parar agora esse tempo e vou dar a Deus. Eu vou ouvir a palavra e eu vou me moldar em cima da palavra. Quantos? Nenhum. Vai falar, nenhum culto. Ah, mas eu gosto. Ah, eu assisto de vez em quando. Ah, eu acho legal o trabalho. Ah, eu concordo com vocês. Aí você vai falar, e como profissional? Irrepreensível. Impecável. Não há comentário negativo. Não tem um comentário negativo. Não, mas como profissional, pontual, comprometido, esforçado, como profissional, alivia, pode contar com a pessoa, pode indicar que você não vai ter problema, não vai queimar a indicação. Ajudou a igreja, trabalhou na igreja, disciplinadíssimo. Disciplinadíssimo. Mas e a vida espiritual? E nesses 7 anos e meio, quantas casas espirituais podia ter construído, podia ter feito, podia ter levantado? Sabe, olha o tempo que teve para tijolo em cima de tijolo, com boa massa ali, com uma liga que cola, podia ter sido construída. Disciplina. Espera aí, vou chegar 1 hora mais cedo para participar do culto das 7. Não, terminou meu trabalho,
vou ficar 1 hora, 2 horas a mais para participar do culto da noite, porque eu vou ouvir a palavra, eu vou dar tempo a Deus agora, eu vou fazer a minha oferta diária agora, o meu culto racional, intencional, eu vou dar condições a Deus. Não fez. Aí vem as situações que a gente não tem controle nenhum. Situações que acontecem e que a pessoa que construiu uma casa espiritual, ela está amparada. Ela vai ter como resistir no dia mau. Mas a pessoa que é simpatizante, ela não construiu nada, ela é aquela que curte, é aquela que admira, é aquela que ela está paralela. E tem gente paralela na transmissão. Gente que não tem disciplina com as coisas espirituais. Gente que não tem habitação no santo. Habitação não. Por quê? Porque não tem um hábito. Eu vou ter um hábito espiritual segundo o que eu já aprendi. A minha vida agora ela vai ser moldada, a minha vida agora vai ser adaptada de acordo com o conhecimento do santo, de acordo com o que Deus me ensinou, de acordo com a palavra de Deus, porque é assim que a nossa vida tem que ser. Eu não adapto a minha vida espiritual à minha vida secular. Não, eu adapto a minha vida secular à minha vida espiritual. De forma que tem trabalho que não é para mim. Tem coisas que agora, com o que eu sei, mudou minha mente, mudou minha cabeça, mudou minha visão de vida, mudou a minha visão de mundo. Cristo está nisso? Tá, então é para mim. Cristo está nisso? Não, ele não está nisso, então eu não tenho vida eterna aqui. Eu não estou no reino de Deus aqui, não é o reino. Eu não sou governado pelo Trump. Eu não sou governado pelo Lula, eu não sou governado por América, por Europa, não, eu sou governado por Jesus. Ele é quem me protege. Não é uma economia, não é uma lei, não é nem a lei dos israelitas, é a lei da fé. O maligno não me atinge. O maligno ele pode estar à espreita aqui, ó. Pode estar ao derredor, bramando como um leão, mas uma vez que eu mantenho Cristo como foco da minha vida, eu não saio de perto dele, como que o maligno, como que o diabo vai chegar até mim? Ele pode me tentar, ele pode causar situações, mas ele não me atinge. Está escrito aqui, eu não falei, não é uma coisa da minha cabeça. Tem coisa que a gente fala, tem coisa que a gente só repete o que está escrito. Aquele que nasceu de Deus o protege, que é Jesus que me protege, e o maligno não o atinge, não me atinge, não atinge você que crê. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então, o mundo está sob o poder do maligno. Eu sou de Deus. Eu não sou do mundo. Eu estou aqui de passagem e esse é um entendimento que eu tenho. Então, as coisas que movem a minha vida, que dominam a minha vida, não são as coisas do mundo, mas é a palavra de Deus. E se eu sou de Deus, eu estou em Deus, a minha vida secular vai se adaptar à minha vida em Deus. Então, eu tenho hábitos espirituais antes, literalmente, de quaisquer outros. Eu vou fazer a minha vida girar em torno dos meus hábitos espirituais. Por quê? Porque me diga quais são os seus hábitos e eu direi qual é a sua habitação. Então, eu habito onde? A Bíblia diz, né? Eu habito onde? No esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. Então, por isso que o inimigo
que o inimigo vai fazer? Onde que eu estou habitando? Não, se habita como? Quais são os meus hábitos? Porque ninguém mora na casa que está escrito esconderijo do Altíssimo. E ainda que você for lá agora escrever esconderijo do Altíssimo, não é isso que torna a sua casa esconderijo do Altíssimo. É aquela atitude que destona do mundo. Quando a gente volta lá para os últimos dias do Egito, nós entendemos o que é um hábito. Deus vai lá e dá uma ordem totalmente incongruente para o Moisés. Vocês vão pegar um cordeiro que tinha um tempo específico de vida, ia fazer um tipo específico de corte, ia pegar aquele cordeiro e derramar o sangue dele, colocar ali num recipiente, e aquele sangue devia contornar os umbrais das portas de cada crente, de cada israelita, né? Quem acreditava na palavra na época. O que ia ficar do cordeiro sem o sangue devia ser inteiramente comido por toda a família. Então, um cordeiro para uma família normal, dois cordeiros para uma família grande. Então, mas essa parte aí eu não gosto. Ninguém está perguntando se você gosta. É para comer. Vamos dividir então aqui. Cada um vai comendo um pedaço. Até a gente comer o cordeiro. Mas igual criança, né? Aí agora eu não estou com fome. Opa, não tem essa. É para comer. A gente tem que entender isso. Tem coisas que eu preciso entender. Não é vontade, não é aquele desejo igual você tem, né? De o pessoal que é vegetariano agora vegano vai mudar de canal. Não é aquele desejo que você tem de comer picanha, por exemplo. Né? Que quando você sente o cheiro da gordura queimando ali na brasa, aquele cheirinho vem fazendo assim, ó. Aí passa no seu nariz, você já fica parecendo aquele cachorrinho do carro que fica assim, né, o pescocinho, né? Você já vai até... Aí você tem vontade. Agora, né, como se fosse aquele cheiro do café entrando assim aqui de manhãzinha, com aquele cheiro do pão na chapa, Senhor. Esse pão na chapa ainda, eu vou ver esse pão. Manteiga, né? Vai, não tem pão? Não desse jeito, não. Você que está aí no Brasil, desfruta que tem coisas que é só aí, né? Isso a gente tem vontade de comer, tem vontade de fazer, vontade de fazer uma viagem, vontade de rever aquela pessoa que você ama, seu familiar, seu filho, seu cônjuge, enfim. Tem coisas que a gente não tem vontade. Mas eu recebo de Deus a mensagem. É isso aqui que eu quero. Aí vem a verdade. Quem está no centro da minha vida? Meu corpo. Então é por ele que eu estou me disciplinando. Quem está no centro da minha vida? O dinheiro. Então é por ele que eu estou me disciplinando. Que eu faço, que eu levanto, que eu como, que eu não como, que eu me locomovo, que eu me transporto. Quem está no centro da sua vida? A vaidade. Então, é por causa da vaidade que eu estou fazendo, que eu estou comprando, que eu estou gastando. Quem está no centro da sua vida? A tal pessoa. Ó, um exemplo aqui muito bom que eu posso usar. Além dos que eu já usei, eu acredito que eu clarifico aqui a sua visão. É o exemplo de uma mulher que se torna mãe. Você quer uma mudança de vida? Uma mulher que se torna mãe. A vida dela muda drástica e completamente. Estou falando de uma mãe normal, como deve ser, né? Não estou falando dessas influenciadoras que vão lá, têm um filho, depois de 50 dias
Você vê que a vida dela, ela tá ali para aumentar seu ganho, tá fazendo de tudo para tirar foto dos gominhos da barriga. E junto já vai ter um produto que usou para queimar. Queimou nada, aquilo ali queimou no laser mesmo, né? Queimou ali no consultório. E tá ali vendendo alguma coisa, está em evento. E ó o filho, cadê o filho? Cadê o filho? Isso aí não é mãe, né? Isso foi apenas a parideira, né? Porque mãe não é nem aquela só que dá à luz. Tem mulheres que não deram à luz algumas crianças, mas foram as que criaram, educaram, cuidaram, ficaram nas madrugadas, que davam todo o cuidado. Tem tias que são mães, tem vós que são mães, tem irmãs mais velhas que são mães, tem vizinhas que se tornaram as mães daquelas pessoas. Isso muda a vida. Aquela pessoa agora ela vai ter que cuidar dela, né, se manter viva, e de mais um ser humano, que agora ela tem que ter aquela atenção, aquela dedicação, ela tem que fazer, ela tem que cuidar, ela tem que proteger, ela tem que esquentar no frio, ela tem que alimentar, ensinar, corrigir. Muda. Eu nem vou dizer que a vida do homem muda tanto assim, porque não muda igual a da mulher. A da mulher muda demais. Você vê que tem mulher que depois que o filho nasceu, passa a fazer o que não fazia, arruma tempo onde antes não tinha tempo, muda. E a disciplina dela gira em torno do filho. Mas aqui, o foco dessa mensagem é você já ter percebido, você já deve ter visto. Você já deve ter se feito, ainda que eu não fiz essa pergunta. Mas ela está implícita. Que disciplinas eu tenho por causa de Deus? Eu sou uma pessoa que eu assiduamente, uma vez por dia, pelo menos eu paro para ouvir a palavra de Deus. Eu paro. E eu escuto a palavra de Deus. Você vai dizer, mas hoje em dia, a correria do dia a dia, não. A gente ouve alguma coisa, a gente ouve alguém, a gente assiste alguma coisa, você assiste uma série, você assiste um vídeo. Se você não está parando para ouvir e ver a palavra de Deus sendo pregada, você não tem nenhum compromisso com Deus. Eu não disse uma vez por semana, eu não disse no primeiro domingo do mês na ceia, eu disse uma vez por dia. Nós estamos falando de disciplina. Se eu não movo cada parte vital que eu tenho para Deus, não tem disciplina. Se eu não movo minha energia, se eu não movo meu tempo, se eu não movo a minha inteligência, se eu não movo o meu dinheiro, eu não tenho habitação no santo. Eu não posso dizer que eu sou de Deus. Porque para cada área da minha vida que eu tenho interesse, eu vou mover todas essas coisas. Eu vou mover o meu tempo, eu vou usar o meu tempo, eu vou mover o meu corpo para chegar a algum lugar que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero agradar alguém, que eu queira ter um prazer para o meu corpo comendo uma comida. Eu vou me sacrificar, vou gastar minha energia no meu trabalho para que eu tenha uma recompensa disso e eu recebo o meu salário e eu posso até ser aquela pessoa mais comprometida, que eu não, há não sei quantos anos que eu não sou chamado a atenção, cobrado por algo, as pessoas contam comigo
Eu sou o primeiro que chega, o último que sai. Que coisa, né? Tem gente que no trabalho é o primeiro que chega e é o último que sai. Mas por que na igreja a pessoa chega atrasada e sai antes de terminar o culto? Mostre-me os seus hábitos e eu te digo qual é a tua habitação. Não precisa de você mandar para mim. Faz você mesmo análise da sua vida. Realmente, né, eu falando a verdade, para que eu tenha hábitos estabelecidos. E se a resposta você está chegando, que é para o trabalho, que é para o prazer, que é para o lazer, que é para pessoas específicas e não para Jesus, muda a sua vida. Coloca Jesus no centro. Pare de dar desculpas. A semana passada a gente ainda teve vários dias que a palavra foi isso. Pare de dar desculpas. Pare de falar mentiras para si mesmo, porque você vai acostumando a falar mentira para si mesmo, daqui a pouco a sua vida se torna uma mentira, você começa a mentir para os outros. A mentira do tipo, é muita correria. É correria para aquilo que você acha que é corrido. Mas para aquilo que você quer parar, você para. É ou não é verdade? A gente fala, é correria, é muita coisa para fazer. Mas aquilo que você quer parar, você para. Você para, você organiza, você se organiza, você tira de si, você tira de algum lugar, você tira de alguém e canaliza para aquilo que você quer. Você quer ter vida com Deus? Tenha disciplina com as coisas espirituais. Definitivamente. Eu não sei quanto tempo cada um de nós tem de vida. Mas imagina que começasse a contar hoje pelo que você vai ficar marcado, pelo que você vai ser lembrado e as tuas construções. Imagina que o Senhor te recolha daqui uma semana. Por exemplo, dá tempo de você fazer algumas coisas. Não de construir, mas dá tempo. Não, peraí, não vou fazer igual eu fazia mais. Sabe, eu não vou mais buscar Deus com aquela pressa, sabe, naquele relaxo, sem nenhum capricho espiritual. Não vou ficar dividindo a minha atenção quando eu estou num culto entre a palavra, a pregação e tá ali com o celular numa posição que ninguém vê, mas que eu tenho vista e estou passando ali, tela. Estou respondendo mensagem que não é uma emergência. Eu entendo uma pessoa estar na igreja e o celular dela tocar, um familiar mandar uma mensagem emergencial, tal coisa aconteceu. Ela responder, quem é pai, quem é marido, quem é filho de alguém que está numa situação delicada, uma pessoa que ela saiu e deixou algo ali em aberto e ela, até tensa, veio. Eu entendo isso. E quando a gente fala, a gente sabe, tem situações e situações. Mas tem gente que qualquer mensagem que vier, a pessoa... Eu perco a palavra, eu perco o raciocínio, eu perco o entendimento, eu perco aquele exemplo para estar ali. Às vezes eu estou no meio do culto e eu abro uma rede social para ver uma postagem, para me distrair, então eu não estou no culto. Eu deixo de ir para uma santa ceia, porque alguém me convidou para um evento no mesmo horário. Eu sei o dia do compromisso com Deus, mas quando vem algo que a minha carne tem mais prazer, eu digo sim. Ou seja, eu estou dizendo não para Jesus, eu estou dizendo não para a minha vida espiritual.
Eu me comprometo com Deus, eu me comprometi. Não, Senhor, eu vou estar tal dia é dia santo para mim, tal dia e tal horário é compromisso que eu tenho com o Senhor. Mas quando me aparece uma oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, eu coloco no de Deus, eu tiro de Deus e eu faço para a minha carne. Não, mas é minha carne, é para eu ter mais condições. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo aqui o culto hoje. Esse aqui para nós hoje aqui é o único culto do dia. Se eu perguntar, dava para ter mais gente aqui? Vocês que estão aqui, dá para ter mais gente aqui? Hã? Por que você vai falar? Porque hoje, agora é o dia perfeito. Eu acredito que vários vão trabalhar hoje. Por mais que é feriado, eu acredito que do nosso público, do nosso povo, vários vão trabalhar. Mas todos que vão trabalhar podiam estar aqui, porque ninguém está trabalhando agora. Eu falo agora, porque está no final do culto. E ontem foi um dia que todos puderam dormir mais cedo. Já se preparando. Não, amanhã o culto é às 6. Então, para Deus, a disciplina, a ordem certa. Não, eu não vou perder. O único culto que vai ter amanhã. É ou não é? Eu não vou perder. Para nós aqui, o dia começa às 3 da madrugada, a gente já falou. Que é o horário que a gente acorda para chegar aqui às 4. Porque tem a nossa oração aqui dos internos, às 4. E depois a gente tem a oração de Jabes com o Murilo às 4h30. Aí depois a gente fica aqui. E aí às 6 o culto. Que é o culto para todos. Então isso aqui para mim é um termômetro de como está a vida de cada pessoa. Porque eu posso, não é, você vai falar, mas não é fácil estar na igreja às 6. Mas será que se fosse um trabalho que pagasse mais, haveria um esforço para dormir mais cedo e acordar mais cedo? O que vocês acham? Você acha que, amanhã vai valer tanto uma diária? Você acha que o povo ia fazer um esforço ou não? Amanhã vamos fazer um churrasco. Mas tem que estar lá às 6 para a gente organizar as coisas. Será que ia ter gente que teria levantado cedo? Minha gente, essa pergunta nem é minha, viu? Essa pergunta é da bispo. Me diga o seu hábito e eu direi sua habitação. Tem gente que não está habitando na casa de Deus. Eu não estou dizendo na casa física de Deus, não é na casa de Deus, na vontade de Deus. E essa é a resposta do porquê que a pessoa sempre está se perguntando por que não vai isso? Por que tal coisa não encaixa? Por que tal coisa para mim é mais difícil? Não é para você, é palavra. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. É como se estivesse aqui, né? Elas vão se encaixar na sua vida. O que é bom vai se encaixar. Você vai ter uma vida abençoada. Deus quer. E você pode. Que o Senhor seja a sua habitação. E que os seus hábitos, que a sua disciplina, por mais que você seja uma pessoa em outras áreas, que tem gente que em todas as demais áreas a pessoa é disciplinada. Tem gente que é um poço, é um exemplo de disciplina, mas não na parte espiritual. Então, uma pessoa que ela não é exemplo na parte espiritual de disciplina, para que serve a disciplina dela?
para o corpo ficar trincado, para ela ser uma máquina de ganhar dinheiro, para ela ter ali algumas atividades, mas tudo que a gente faz fora de Deus vai ser queimado, são obras queimadas. Você pode até fazer um nome nessa terra, que eu não seja lembrado nessa terra, mas que o meu nome esteja gravado lá nos céus. Porque esse é o reino eterno. E uma pessoa que vive para coisas terrenas, ela vive por coisas temporárias. Quando nós temos na palavra de Deus a oportunidade de vivermos coisas eternas, poderosas. E é o chamado para cada um de nós, para vivermos na habitação do santo, na habitação das coisas eternas, que é a vontade de Deus. Canaliza sua força, seu tempo, canaliza sua energia, canaliza seu dinheiro. Quanto tempo você ouve que a igreja tem necessidades e que você deve ter compromisso com a obra pelo seu dízimo, que o Senhor determinou que daquilo que Ele colocou na sua mão, não importa quanto, se é o pouco ou se é muito, que Ele determinou que a 10ª parte deve voltar para manter a casa do tesouro, para manter o templo do Senhor, a obra do Senhor. Ah, mas eu acho que está bom, então, não tem disciplina nisso. Isso é um compromisso. A oferta, o Espírito Santo toca um dia, toca no outro, toca às vezes todo dia, mas aí não é um compromisso, é deliberação a oferta. O dízimo é comprometimento. Não, eu já sei a palavra, eu cumpro com a palavra. É disciplina, é dar mantimento. Quantos que têm os horários que sabem? As primícias são do Senhor. Mas as primícias nunca vão para o Senhor, não vão para o Senhor. As primícias vão para... Veja que lá em Israel, o primeiro azeite, eles gostam de dinheiro. Gostam ou não gostam? Gostam. Mas assim, o primeiro é para Deus. A gente teve uma experiência ainda que eu falei, olha, tem coisa que é para chamar atenção, hein? A gente teve que comprar uns equipamentos de audiovisual, né? E eu não sabia. Eu, pelo menos, não sabia. E a maior empresa desses equipamentos, ela pertence a judeus. Você vai falar, como é que você sabe disso? Descobri da melhor forma. Tem que chegar aqui até tal dia, que alguém vai passar aqui para buscar, e mandaram para mim os links, né? E os que eram dessa empresa, quando eu coloquei lá, estava escrito assim, ó, eu estou falando para ganhar o dinheiro, literalmente para faturar. No sábado, que mandaram para mim o link, tal, para comprar ali os equipamentos, isso era 19h. Não está liberado o check-out porque estamos no nosso Shabá e respeitamos o nosso Shabá. A partir das 20h45, encerra o nosso Shabá e você receberá um e-mail para prosseguir com o seu check-out. Quer dizer, não, a gente tem esse valor. Eles acreditam, eles seguem, né, a separação do sábado, que é o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então, aí que tem gente que fala, não, mas é para ganhar dinheiro, nem todos, ó, isso aqui até para ganhar dinheiro eles não... E eu não estou falando da loja, estou falando do site, tá? Que o site eles podiam colocar ali só funcionários que não fossem... Não, mas é como se diz, eu sou o dono, né? Eu sei, eu acredito. Deus vai mandar meu cliente do domingo até a sexta. Deus vai mandar o cliente vai esperar e vai comprar depois. O que aconteceu? Esperou. Você acha que quem tem que comprar no sábado e vai lá no sábado e não vende?
Alguns vão falar assim, ah não, a pessoa vai para outro lugar. Não, não, não. Eu fiquei lá, não fiquei lá, óbvio, né? Mas a hora que deu lá que eu recebi um e-mail, agora já liberou, vou lá e compro. É uma fé deles. Aqui tem aquela rede, que no caso é a melhor rede que vende comida, que tem frango aqui, que não abre de domingo, que são cristãos. Aí você vai falar, mas todos os funcionários vão para a igreja no domingo? Não sei se eles vão, mas quem é o dono da empresa dá condições da pessoa ir. Ó, essa é a minha prioridade, então estou fazendo a prioridade de vocês também. E eu não quero pensar que alguém vai deixar de ir para a igreja porque veio aqui na minha empresa que eu dizia a uma pessoa de estar na casa de Deus. Não. Então, ó, aí vê se a empresa vai bem, vê se a empresa se é uma referência. Então, tem gente que conta suas próprias histórias e desculpas. Não, mas eu tenho as minhas 5 juntas de bois que eu acabei de comprar. Não, mas eu acabei de casar. Não, quando Deus é a prioridade, Ele é a prioridade. E Ele vai ser tratado dessa maneira. Para isso vai ser canalizada a disciplina, o foco, a energia, a força, o tempo, o dinheiro que eu tenho. E é essa a resposta que eu vou ter de Deus. Se Deus não é a minha prioridade, não é para Ele que eu vou manifestar, não é para Ele que eu vou canalizar a minha disciplina. E aí também não adianta eu querer ter uma vida como quem tem Deus, a sua habitação. Não vai ter. Porque às vezes eu não me dei conta que eu sou igual esse funcionário que por 7 anos e meio trabalhava na igreja irrepreensivelmente. Irrepreensível, impecavelmente. Mas que agora está vivendo uma vida que nada tem de quem serve a Deus. A vida não tem nada, o estado não é de quem serve a Deus. A condição não é de quem serve a Deus. E eu falei para ele ainda esses dias, falei, aproveita que você está vivo, que ainda dá tempo. Constrói o que você não construiu. Faça para Deus, não faz para o templo, faz para Deus o que você não fez. Dê a condição a Deus que você ainda não deu. Porque é isso que a sua vida precisa. Se coloque em pé, por gentileza, agora. Coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. E vamos falar com o Senhor agora. Eu acredito que essa é uma palavra bem clara. Depois, se você quiser ouvir, apesar de que, sendo bem sincero, quem ouviu esse culto não cabe ouvir 2 vezes. Porque eu creio que ficou muito claro. Está muito claro. Ó, eu já sei quais. Eu sei para que eu sou disciplinado, eu sei onde tem mais força, eu já sei. Eu sei onde eu coloco mais energia. Eu sei para que quando eu tenho que levantar. De madrugada eu levanto. E tem gente que infelizmente não é para Deus. Se precisar dormir tarde, não é para Deus que fica até mais tarde. Tem gente que o culto passa daquele horário que a pessoa tem como um padrão para ela. Ela já está balançando a perna, já está lá movimentando, já está olhando dos lados, ela procura um relógio, ela fica ali toda hora assim, né? Eu lembro de uma igreja que eu fiquei um tempo e o relógio ele era lateral. O relógio era no fundo da igreja, né? Porque fica de frente sempre para o pastor. Ele não era aqui. Ele era lá, né? Na parede de trás. E tinha um senhor que a hora que passava, ele tinha relógio. E ele fazia isso para o pastor ver o que ele estava fazendo. Porque ele tinha relógio, mas quando dava o horário que ele achava que o culto tinha que ter terminado, ele ficava assim
cada minuto quase, ele ficava assim. Então o relógio está aqui, ó, na parte de cima dessa parede. Imagina, eu sou o senhor sentado e o pastor está aí, né? Onde você está. Ele ficava cada minuto quase assim, ó. E olhava. Aí passava mais ou menos 1 minuto, 2, ele... E olhava. Ele estava passando a mensagem: pastor, já deu horário. Quero ir embora. Quer dizer, eu não estou vivendo isso aqui, né? Eu não estou desfrutando cada momento, cada minuto. E de novo, tem gente que às vezes fica até chateada. Às vezes eu tenho que sair por conta do trabalho. Quantos anos que eu faço culto das 7? Eu mesmo falava isso. Eu sei. Tem gente que tem compromisso. Você que é um cristão, você é uma pessoa que honra compromissos. Eu tenho consciência disso. Eu sei as pessoas que levantam do culto como um culto desse, né? A pessoa tem horário, tem um ônibus que ela tem que pegar, ela não pode perder, senão ela vai atrasar muito. Tem gente esperando ela. Tem gente que trabalha em escola, que os filhos vão deixar as pessoas, ela tem que estar no horário. Tem gente, a gente tem obreiros que são controladores de voo. A pessoa não pode atrasar. Um negócio ali que se ela atrasa, né? Imagina ali alguém que pode ter problemas. A pessoa que é polícia, a pessoa que tem horário com pessoas ali, trabalha com atendimentos, seja numa clínica, no escritório. Eu entendo, deu horário, o culto passou um pouco do horário, você tem que sair, você tem que ir embora. Eu entendo. E claro, qualquer pessoa adulta vai saber diferenciar. Agora, tem momentos que não há nada depois. Não tem nada que a pessoa vai fazer depois, a não ser dormir. A não ser comer. Eu já estou em jejum há tantas horas, não vai acabar? Calma, vai acabar e você vai comer. Eu só quero ir para tal lugar depois. É porque eu tenho marcado um evento, eu tenho uma festa depois, eu tenho um churrasco depois, eu tenho um jogo depois. Legal. Mas dê a Deus tudo que você tem que dar a Deus primeiro. Dê com plenitude, intensidade, com gratidão, dê o seu melhor. Não divida. Para Deus, a conta que não funciona é a divisão. Para Deus, a conta que não funciona é a subtração. Não tira de Deus. E Deus vai tirar de você. Não divida Deus com outra coisa, que Deus vai dividir você também com aquilo que você não gosta. Tem gente que a vida não é inteira, não é plena, porque ela divide Deus. Coloca Deus no lugar dele. Canaliza teus hábitos para agradarem a Deus. E a tua habitação vai ser, como nós lemos aqui, vai ser segura. Vai ser cheia, vai ser plena, vai ser abençoada. Vai ser poderosa. Com os olhos fechados, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por começar a semana nessa segunda-feira, meu Deus, com essa visão. Eu oro para que cada engano, cada mentira que essa pessoa tenha aceitado, que ela tenha contado para ela mesma, que ela tem repetido internamente, é isso, é por tal motivo, é por tal coisa. Eu oro para que caia por terra agora, Senhor. Que ela não se engane mais e que ela não se deixe ser enganada, mas que ela agora se levante no Senhor. Que ela se levante para organizar a vida dela, para que a vida dela tenha o Senhor como o centro. Que a vida dela tenha o Senhor como foco. O que ela vai fazer mais, o que ela vai fazer melhor, o que ela vai fazer primeiro, o que ela vai tirar dela para fazer para o Senhor, o que ela não vai medir
ela não vai mais medir, não vai regular, não vai limitar sacrifícios. Eu peço, Espírito Santo, ajuda cada um de nós a fazermos o que ainda não fizemos. Porque a quem chega essa palavra, chega também a oportunidade de fazer diferente. A oportunidade de fazer melhor, de dar ao Senhor o que ainda não foi dado, de se derramar na tua presença, de estar na tua casa. Traz, meu Deus, as pessoas para a tua casa, traz para a tua casa, toca, desperta, que aqueles que ainda não têm um compromisso com o Senhor, com o dia, com o horário, meu Deus, com o tempo do Senhor, com a dedicação ao Senhor, que sejam agora constrangidos, que fiquem envergonhados, mas que não, meu Pai, se acostumem com essa posição. Não, eu fico envergonhado, então eu mudo isso agora. Eu estabeleço para Deus, eu me volto para Deus, eu vou dedicar a Deus a minha vida, eu vou me prostrar diante do Senhor, eu vou me consagrar para o Senhor. Eu consagro agora, Senhor, cada pessoa que recebe essa oração, para que cada uma não só seja tocada, mas que se mova para a direção do Senhor, para fazer a tua vontade, para não viver em qualquer canto, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, mas que o lugar que essa pessoa viva seja no centro da tua vontade, que ela te agrade, que ela atraia para a vida dela a tua aprovação, que ela seja imensamente abençoada. É o que eu declaro, meu Deus. Eu peço unção sobre cada um de nós. Eu peço a tua bênção e eu tomo posse dela. Que aqueles, meu Deus, que já o hábito desse dia começou em buscar o Senhor, em honrar o Senhor, em orar ao Senhor, em ouvir a tua palavra, que tenham esse dia consagrado e abençoado. É o que eu creio, eu declaro e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.